começando mais um Por Dentro da Gestão e dessa vez com a presença ilustre do Duda da Alcan. Duda, muito bem-vindo. Tudo bem, Bruno? Muito prazer estar aqui com a Blackbird. É um prazer falar com vocês. Obrigado. Duda, até por ter sido criado aí numa casa do qual você fez parte em algum momento aí da sua carreira, do Pactual, eu acho que tem alguns elementos dentro da trajetória de um gestor, né, e você vai poder contar muito bem isso, que determinam ali um pouco do que a gente carrega para nossa carreira. Né? Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa trajetória do Duda, né, poxa, um dia ali foi um garoto entrando no mercado, se desenvolveu como profissional e hoje gestor e CEO da Alcan. Bom, obrigado. É interessante, né, Bruno, que a gente teve mais ou menos a mesma origem. Então, de alguma forma, a gente é parceiro hoje, já foi parceiro e sócio algum dia. Eu sempre encaro todos os clientes como sócios. O interessante é o seguinte. Primeiro, acho que são a minha curiosidade, as minhas aptidões me jogaram muito para o mercado, né? Eu sempre fui um cara muito competitivo, então fui atleta de basquete, de remo, até hoje faço competição de hipismo, então, né, hipismo é um bom exemplo, né? É perigoso, é passar obstáculo, é caro, então você tem que fazer um investimento, então assim, e é frustrante, então você tem todos os elementos aí que você tem que tomar cuidado um pouco com o mercado, ou a recompensa também é muito grande. Então eu desde a minha adolescência também, além de ser um bom aluno, assim, tradicional, eu tive uma curiosidade, eu tive o privilégio de ter uma biblioteca muito grande na minha casa. Então eu me lembro de eu, assim, com 14 anos, ler a coleção inteira sobre os séculos, sobre o iluminismo, eu tive muita curiosidade sobre história, eu tive também o privilégio de ter um padrinho que foi sempre um grande cientista reconhecido mundial e que sempre me deu livros de provocação de programação, então quando isso não era em voga ainda, e livros de mercado, porque ele investia fortemente, né? Então, só para dar um exemplo, ele tem um mini computador em casa, não é um micro, é um mini que fica processando vários tipos de investimento na bolsa, ele faz só investimentos técnicos no mercado. Então ele me deu vários livros, eu me lembro, deu na adolescência, lendo Reminiscência do Especulador Financeiro, que é um livro de um cara do começo do século passado, assim, que é um dos clássicos da literatura. Eu comecei por aí, então eu sempre fui curioso sobre essas habilidades. Então, para um cara que é muito competitivo, é um cara que assim, procura investimentos ganhar no longo prazo, mas sucessão de curto prazo. Eu também não sou aquele cara com uma grande, assim, falando já dos meus defeitos, uma grande paciência, assim, para você, vamos comprar um fundo de private equity para gerar o retorno depois de 10 anos. Não é exatamente o meu espírito. Assim, meu espírito é ter visões, inclusive para depois de 10 anos, mas aplicar isso no curto prazo. Claro que você tem que ter uma habilidade para você aguentar a volatilidade do mercado. É isso que a gente tenta fazer com tecnologia, com derivativos, passar isso. Então, eu fui sempre já estudando. Então, eu fiz engenharia e já fiz curso de programação junto. E aí eu me desenvolvi rapidamente na carreira. Eu fui entrando em companhia de petróleo, e fui promovido rapidamente, mas eu tive uma oferta de uma seguradora internacional para já ajudar na carteira de gestão, que eu já fazia, gestão de ações, então me tornei rapidamente o assessor do diretor. E aí vem uma primeira recomendação, que eu falo das pessoas que estão querendo investir nos fundos da Alcan, tem a Blackbird, que eu acho que o Brasil agora teve uma mudança de patamar, que os juros vieram para baixo, a gente acredita que acho que vão ficar novos patamares do Brasil, não precisa acreditar tanto no Brasil, é só acreditar que o Brasil vai conseguir ser igual aos melhores pares da América Latina. Ele tem tudo para ser, porque ele é um país continental. A gente se esforça muito para não dar certo. Eu acho que agora com a reforma da Previdência, com um novo, assim, até pensamento liberal, também não sendo mais palavrão no país, eu acho que é um novo mais normal que você vai ter. Então, apesar de estar tudo isso com um alto salário, uma remuneração boa, variável, stock option nessa seguradora, eu larguei tudo para ganhar um sexto para ir na época para o Pactual que você citou, que era um banco de investimento extremamente pródigo, porque eu via que ele tinha as melhores mentes, eu aceitava aprender e eu via possibilidade. E é curioso no Pactual, quando eu entrei, que não tinha vaga. Não tinha vaga. Eu falei assim, olha, eu não quero saber minha remuneração, não quero saber onde eu vou sentar, eu só garanto para vocês que em pouco tempo eu vou estar sócio aqui. As pessoas, como é que você acha isso? E a gente estava até conversando, né, Bruno? Como é que o americano, assim, às vezes aparece arrogante por ele ser muito objetivo, mas se você se propõe alguma coisa, você tem que entregar. Então eu fui falando dessa forma. Claro que eu passei
da pessoa do RH, fui para o chefe da área, eu falei a mesma coisa, o cara não acreditou, cheguei no diretor e como eu tinha uma coerência, eu tinha uma base muito grande, precoce, vamos dizer assim, que desde a adolescência eu estudava mercado, um cara estudante de engenharia, eles não esperavam que soubesse vários fatores do mercado e eu já era um investidor de um portfólio de ações, tomava decisões. Isso com 22, 23 anos. Então eu passei e tive uma trajetória de 17 anos no Pactual, em que eu passei por todas as áreas. Aí também teve um aspecto interessante, né? Eu me lembro que logo no segundo ano do Pactual, eu fui convidado para trabalhar, na época que era um sócio que representava mais de 90% do lucro do banco, que era o André Jacuski, que hoje é o sócio principal da JGP. E todos queriam trabalhar com ele. E eu recusei. Isso foi um case no banco. Por quê? Porque ele operava principalmente em mercados internacionais, e eu estava num processo de formação de analista no Brasil e eu não queria queimar etapas. Então, nessa progressão do risco das pessoas, dos fundos, foi a mesma coisa que eu fiz na minha vida pessoal, né? Eu acho que você tem que dar progressão do risco a partir do momento que você tem muita consistência, sabe o que você está fazendo. E aí passei por área de risco, eu montei área de risco na época, passei por analista de buy-side, gestor de buy-side, vendedor de equities, analista de sell-side, até me tornar trader da tesouraria e chefe da tesouraria e depois chefe do asset na BTG, e até depois eu fundei um outro banco de investimento, responsável por todo o asset, porque eu achei que poderia fazer inclusive um produto mais focado para cliente, e agora me tornei independente porque eu conseguia, acho que fornecer algo ainda mais diferencial para o cliente. Então, do meu perfil, assim, do que eu pude fazer, eu acho que isso é bastante importante, né? As pessoas acham que o virtuose, que as pessoas são gênios, né? Eu vou falar para você, o virtuose não se sabe virtuose, é uma trajetória muito grande, é muito estudo, você tem que ser curioso, você tem que ter um quê de cientista, você tem que trabalhar com bastante dados, você tem que também ter aptidão para tomar risco, né? Acho que essa parte competitiva com uma base analítica bastante forte, mas acho que foi essa a minha trajetória. E dentro dessa filosofia pró-cliente, pró-sócio eu consegui agregar vários gestores. Hoje um comitê de equities da Ocam tem 4 pessoas, muito sênior, todos com mais de 20 anos de experiência. O comitê de marketing tem 5 pessoas, o comitê executivo tem mais de 6 pessoas, e todos eu já trabalhei mais de 10 anos, mesmo as pessoas que chegaram nos últimos 2 anos, eu já tinha trabalhado principalmente no Pactual, que é a nossa história. Então, eu acho que o fator de agregação para você construir uma filosofia de uma empresa é bastante importante. E Duda, os desafios da indústria de gestão de recursos são grandes, né? A gente falando de Brasil, olhando para frente, né? A gente tem o Ray Dalio aí como uma das referências de gestores, com gestoras com processo de investimento muito bem definido, né? E aqui no Brasil a gente tem naturalmente uma indústria de gestão que também é crescente, né? A gente persegue ali os mercados mais maduros. Aonde você enxerga que estão os próximos passos da indústria de fundos no Brasil em termos de evolução? Quais são os próximos passos que as gestoras de recursos vão dar em termos de institucionalização, aumento de tamanho, né? A gente tem problemas às vezes de capacity aqui, né? Às vezes a gente não pode captar tanto quanto gostaria. Qual que você acha que são esses próximos passos? Ótima pergunta, né? Acho que principalmente no momento atual é muito boa a sua pergunta, porque você colocou muito quais são os desafios. Porque agora o mercado brasileiro está em expansão, né? Não só tem o fluxo da renda fixa para a renda variável, mas olha quantas ofertas iniciais, ofertas secundárias, como é que esse mercado expande. Então, sem dúvida, o que está acontecendo? Está acontecendo uma expansão da indústria de gestão, tá? Só que ganhar dinheiro no mercado autista, no bull market, mais de 80% vai ganhar e vai ganhar de forma relevante. Isso não é o determinante. O determinante, inclusive na Ocam, os nossos fundos foram mais premiados nos piores anos de deterioração macro, tá? Nos anos em que a bolsa caía mais de 10%, nos anos desalentadores aqui. Até porque você consegue gerar alfa em relação entre países. Então, uma das vantagens de você ser empreendedor de mercados líquidos é que, sinceramente, você nem sempre precisa estar apostando a favor. Tá? Nesses momentos, inclusive, a gente teve até vendido na bolsa aqui dentro e investido nas bolsas lá fora. Dentro da nossa filosofia tem uma vantagem.
Para nós, o custo de oportunidade não é 4%, que é onde foi os juros, é mais de 15% quando a gente compra uma ação. Se você não tem essas oportunidades no Brasil, a gente não vai para ação defensiva, como normalmente os gestores vão, a gente vai para ações lá fora. Por isso que a gente investiu bastante, tem essa vantagem comparativa de fazer isso. Então, eu acho que o desafio dos gestores vai ser ter uma filosofia que seja única, porque não pode ser mais um fundo de mercado, ter muitos especialistas, ou seja, analistas que têm uma vantagem comparativa específica na empresa ou de como conceber um portfólio. Então, é fundamental a parte quantitativa, é fundamental a análise micro, é fundamental um time de análise macro, é fundamental uma internacionalização para ganhar dinheiro em qualquer mercado. E é fundamental uma filosofia que seja vencedora. Então, eu acho que você tem uma expansão, mas depois provavelmente você vai passar por uma depuração. Eu acho que vai ser uma depuração porque a gente vai mudar para um outro patamar. Mas eu acho que é fundamental uma casa ter estrutura para fazer isso, ter performance comprovada e ter realmente gestores, como nesse bate-papo aqui, que gostem e que se proponham a servir, né? Então, tem o exemplo que você está dando, né? A maioria dos sócios da Ocam tiveram um evento de liquidez da venda do banco, ou seja, poderiam estar cuidando do seu próprio dinheiro. Então, assim, quando você chega aqui se você põe como propósito de vida educar o cliente, trabalhar, né? Porque se eu fosse falar assim, o nosso grande visão e objetivo da Ocam não é ganhar dinheiro para o cliente, é fazer o cliente expandir, mudar de patamar em termos de vida dele. Ou seja, ele tem uma compreensão, porque quando você entende uma filosofia, quando você ganha dinheiro, quando você faz parte do processo do vencedor, você melhora assim, a sua qualidade de vida mesmo, você tem uma outra percepção, né? Acho que é muito interessante que agora as ideias liberais no Brasil finalmente prosperam, essa capacidade objetiva de você expandir. E eu acho que o mercado é muito interessante, porque quem está ouvindo a gente pode comprar uma ação e compreender como fazer, pode investir diretamente no fundo da Ocam, ou que a Blackbird recomenda. Então, acho que isso é um processo muito fértil para os clientes que estão passando por uma educação. Agora, eu volto a lembrar, é muito importante você saber que nível de risco que você é capaz. Uma das vantagens comparativas da Ocam é que a gente tem vários fundos com diferentes níveis de perfil de risco. Então, se não adianta nada você querer a salvação pelo risco agora, todos vão ter que correr risco, ninguém vai ficar satisfeito com uma remuneração de juros de 4%, com a inflação próxima de 4%. Só que você, para aguentar a volatilidade, senão você vai resgatar no pior momento possível. E a única coisa que eu garanto que vai ter volatilidade é você ajustar essas posições para o nível de risco, para o fundo correto, para o nível de risco que você aguenta estar investido. Duda, o desafio de fazer gestão, né? Você falou, começou em asset, teve uma passagem por asset, depois tesouraria, depois asset de novo, depois empreender, né? Não deixa de ser um case de empreendedorismo. Isso, Qual que foi a maior dificuldade nessas transições? Qual que foi o maior desafio? Foi conseguir equilibrar alguns pratos? Foi conseguir passar por uns momentos turbulentos de mercado? Aonde foi os maiores desafios? O fato de a gente ser uma partnership e eu ter liderado esse processo, eu tenho uma característica forte de persistência, que eu acho que isso é fundamental. Então você citou, né, esse banco de investimento, eu me orgulho muito que eu fiz o processo todo no banco e só saindo com a venda efetivamente do banco. Mas assim, um dos grandes fatores de sucesso, inclusive medido internacionalmente nas universidades americanas, é o fator de persistência. Então, eu pegar pessoas alinhadas comigo, ou sócios alinhados comigo, ou às vezes até o parceiro investidor, que tenha persistência, que tenha a capacidade de compreender que os mercados funcionam em ciclos, quanto mais em mercados emergentes, particularmente o Brasil, tem ciclos favoráveis e ciclos desfavoráveis. Eu, por exemplo, quando eu era até minha adolescência, né, inclusive também na adolescência, eu achava que importante era quem era servido, né? Quem tinha uma posição de elite. Hoje em dia, no tempo eu fui aprender que quem é importante é quem serve. Ou seja, o melhor médico, todo mundo quer falar com ele. O melhor gestor, todo mundo quer falar com ele. O que estuda mais, todo mundo quer falar. Então, não é o herdeiro rico que não faz nada. Isso é bastante interessante. Então, quando você juntar pessoas
e parceiros, e sócios, e investidores que tenham persistência, que tenham a capacidade de servir aos outros sócios, servir ao mercado, que tenha filosofia vencedora, que você faça algo diferente, que não, a gente desde o início da Alcan, que se restringiu ao simples e essencial, não queira ser o maior, queira ser o melhor no que faz. Esse é o diferencial. Eu queria também que a gente fizesse fundos assim. Por isso até que a gente está no processo de fechar alguns fundos. Isso foi fundamental. Então, eu acho que é um equilíbrio. O Warren Buffett fala que você tem que saber muito quem vai ser seu parceiro no final do dia, porque em algum momento difícil você vai estar. E eu acho que é interessante, porque dentro da minha trajetória, a gente criou, acho que um goodwill, né, um valor muito grande, principalmente nos momentos difíceis que você vai passar. Então, eu sempre falo, não importa o que o mercado faz com você, importa o que você faz com o que o mercado faz com você. Então, os parceiros que passaram momentos, que eu garanto que sempre vai ter numa gestora momentos difíceis, o gestor tem a atitude correta de baixar o risco, de reforçar a equipe, de fazer as mudanças necessárias, de sempre agir pró-cliente, de sempre mostrar e comprovar que tem uma vantagem competitiva. Acho que a gente criou um goodwill enorme com os clientes que foram parceiros do nosso tempo. Bacana. Ô Dudu, eu queria conversar um pouco também com você sobre os elementos únicos hoje que a Alcan carrega, e acho que a questão do book é uma característica muito da Alcan, né? E a divisão ali no leque de produtos. Queria que você contasse para o investidor um pouquinho essa característica única de vocês. Ótimo, boa pergunta, né? E depois já pode falar um pouquinho como é que o book está, hein? Bom, quais são as vantagens comparativas, né? Bom, o Alcan, de novo, se restringir ao simples e essencial, se concentrar no sinal e não no ruído. Então, assim, o que a gente faz é relativamente simples, não tem um rocket science, mas você ter a disciplina do processo de fazer todas as etapas é que não é trivial, tá? Então, a primeira vantagem comparativa que eu falei foi que a gente definiu desde o início da Alcan que a gente queria ser a melhor em alguns aspectos e não a maior. Então, a gente definiu que a gente poderia sair de qualquer ativo em 15 dias, fazendo 25% do volume. Então, por que isso é importante? Porque no Brasil, a única coisa que eu te garanto também é que em algum momento você vai ter uma crise e você vai ter que fazer uma reversão do seu portfólio. Então, quem tiver com a capacidade de se movimentar mais rápido, tem uma vantagem. Eu sempre faço uma analogia, eu voltei agora, estamos em fevereiro de 2020, eu voltei da Disney agora com meus filhos, que o mercado agora está pungente, todos se divertindo e eu, inclusive, posso escolher o brinquedo que eu quiser. Mas como é importante você ter o Fast Pass? Se alguém já foi na Disney sabe disso. A pergunta é, você quer ficar 2 horas na fila ou você quer ficar 15 minutos na fila? Então agora está numa época de diversão, mas você vai ter um momento que você vai ter que mudar rápido, você vai querer sair, então você ter esse Fast Pass é bastante importante. Tá? O bom gestor, ele sempre se prepara para o dia difícil. Tá? Então, isso foi uma vantagem comparativa. Do ponto de vista de risco, que nós tivemos uma formação bastante forte, todos eu e os meus sócios, né, desse banco de investimento, a gente tem uma característica que a gente não redia um mercado com o outro, ou seja, as posições são complementares, a gente mede inclusive isso quantitativamente, mas se a gente está comprado em dólar, já falando de uma posição atual, porque a gente vê um movimento de valorização do dólar globalmente, que está comprado na bolsa, eles têm que ganhar individualmente. Depois a gente testa isso para você gerar um ganho como um todo. Por que isso é importante? Porque às vezes a perda de correlação entre os mercados. Tá? Qual é a vantagem comparativa? Há mais de 20 anos, eu sou um investidor com uma formação mais em bolsa, que olha os mercados de forma completa agora, mas no Brasil, desde a estabilização da moeda, que foi fazendo para segurar a inflação com juros altíssimos, os juros sempre foram muito altos, né? Mesmo aí na última década, juros maiores que 10%, que era difícil contra você ter uma remuneração de bolsa, você tomar risco com juros maior que 10%. Então o Brasil, os maiores gestores do Brasil, não por acaso, são gestores macro. O fluxo do ciclo era tão mais importante, e principalmente dos juros era tão mais importante, que eles preponderaram. Isso não é o benchmark global. E isso, os maiores gestores do mundo são focados em alfa. Então, não por acaso, para ter uma compreensão, um livro, inclusive, que eu recomendo, que é o Principles do Ray Dalio, que é a maior gestora do mundo em termos institucionais, em termos de processo, que é a Bridgewater, criou um guia de processos, precursora do All Weather Funds, ou seja, fundos
para qualquer cenário, e do Pure Alpha, ou seja, fundos focados em alfa. Então o meu ponto é, hoje as pessoas estão vendo que o melhor mercado é em ações. Os juros vieram para 4 e a possibilidade de remuneração, mesmo na média do Bovespa, das empresas do Bovespa, tem um retorno de 10%. Se você faz uma boa seleção de ativos, você consegue no mínimo 15%. É isso que a gente busca. Mas isso não era a referência no Brasil. Então as pessoas estão se adaptando. Então agora a gente tem a vantagem. Eu sempre foquei nisso. Há 25 anos eu faço isso. Todos os gestores da UCAN fazem isso há mais de 20. Todos os analistas fazem isso há mais de 10 anos. Então isso sem dúvida é uma vantagem comparativa. Nossos fundos multimercado, por exemplo, carregam 2/3 do risco em ações e 1/3 em macro. Em geral o mercado carrega diferente. Tá? A outra coisa é, nós gostamos de ter um desvio de percepção em relação ao mercado. Com toda humildade, porque a gente tem estoque de posição, isso aumenta a posição vencedora, não tem risco de crédito privado nos fundos, nós não vendemos opção descoberta, a parte de risco é bastante forte. Mas se você tem um desvio de percepção em relação ao mercado, o seu ganho é maior. Tá? Então, por exemplo, a gente respeitando a liquidez, a gente pegou um grande movimento, que foi a ação que mais subiu esse ano, mais líquida, que foi a PetroRio, que é uma empresa não tão conhecida no mercado, que estava se aproveitando de campos que a Petrobras não tinha mais interesse. Então a ação dobrou em um mês e a gente construiu essa posição com esse fundamento que talvez não que foi no detalhe fundamentalista, é um exemplo do que a gente faz. Então, e o mercado não tinha essa percepção tão boa. Então, inclusive, a gente viu uma mudança de governança corporativa da empresa. Então, isso também era algo que não estava ainda muito claro para o mercado. Na minha opinião, nem está ainda tanto. Então, acho que também é algo assim transformacional. Tá? Outro ponto é que a gente sempre se prepara para o momento difícil do dia de amanhã. Então, quando eu montei a UCAN, eu trouxe os sócios externos, principalmente fiz um reforço sobremaneira na área macro, com uma especialidade muito grande internacional. Nas nossas posições macro, hoje em dia, até diria, nossas posições, inclusive em ações, são mais fora do Brasil do que dentro do Brasil. São gestores que fazem isso lá fora, com uma experiência de mais de 20 anos. Vocês têm uma vantagem comparativa tendo. No macro, existem conceitos básicos que você vai investir. É claro que no equity você não tem o círculo de competência de conhecer mais de 200 empresas e estar investido há mais de 20 anos. Mas com um tema macro, se você se debruçando como temas de commodities, que são empresas semelhantes, né, depende do preço da commodity. A América Latina se comporta de maneira muito parecida, a gente opera há mais de 20 anos. Mercados emergentes, a gente estuda todos os principais mercados emergentes, mercados envolvidos. E grandes temas, né? Por exemplo, também já falando de posição, a gente persegue há 2 anos um tema de redução de juros baixos no mundo, por uma inflação controlada e uma desaceleração, e o tema da tecnologia, que sem dúvida é transformacional, inclusive ajuda essa inflação a estar baixa. Então a gente hoje tem na carteira, persegue juros americanos mais baixos há bastante tempo, juros brasileiros, a gente pegou muito bem esse movimento, que acredita que vai demorar bastante para os juros voltarem a subir no Brasil. E também na parte de tecnologia, a gente primordialmente investe no setor de tecnologia lá fora, seja em índice, porque você não sabe exatamente qual é o vencedor, seja em alguns cases específicos. A gente focou em cases agora em fevereiro de 2020, quando a gente está falando, desde o terceiro trimestre do ano passado, por exemplo, esse capítulo 5G e computação quântica, que é algo que vai dominar o tema nos próximos 5 anos. Para isso a gente usa também consultores lá fora, usa sell side lá fora, mas a gente tem efetivamente cobertura de algumas empresas. Então, quando a gente tem uma posição como a Apple, que a gente pegou um case, a gente achava que tinha fluxo para a Bolsa, essa era uma empresa das principais da Bolsa, né? A empresa de maior valor de mercado, que casa com 5G, que é aplicada à computação quântica, que você tinha uma expectativa de possível recessão dos Estados Unidos, você reverteu, então você ainda por cima, você vai ter um ganho em relação a isso. Não é à toa que foi a ação que mais subiu líquido nos Estados Unidos recentemente, porque esse foi o tema. Então, em gestão de ações, você tem que entender muito o capítulo. Tá? Outra vantagem comparativa da UCAN nessa parte de risco é que as pessoas sempre procuram saber qual é o retorno do fundo. Asset é uma relação de retorno-risco, é muito mais importante essa relação de Sharpe. Então, a gente sempre tem uma mensuração de risco muito boa. Nessa parte também, quando você gera alfa, o teu Sharpe tende a ser muito maior do que no direcional do macro. Então, não por acaso, nossos fundos todos têm uma expectativa de um Sharpe maior que 1. O que significa isso? Por exemplo, nossos fundos de maior risco, que é a meta de CDI mais 8, eles têm uma meta de 8% de volatilidade.
Até felizmente a gente tem conseguido entregar mais que CDI mais 8 com menos de 8%. Mas eu diria que isso não é um padrão. Num fundo macro direcional isso é mais difícil. E quando você tem os juros para baixo, a tendência é você ter que alavancar mais das posições macro para gerar valor. Quando você tem um macro menor, você evita descontinuidade para baixo. Então, olha a beleza, como é que tudo casa quando você faz na parte macro. E a parte internacional casa muito para a complementariedade da posição. Tá? Também é importante que depois de complementar as posições fundamentalistas, tanto aqui dentro quanto lá fora, a gente tem uma análise quantitativa. Então, a gente tem uma tecnologia de fazer um índice nosso para vender, para não ficar as posições técnicas do Brasil são mais frágeis, de como operar derivativos, a vantagem de ter trabalhado em tesouraria e ter dado preço para derivativos, ter visto esse mercado, ter especialistas em cada mercado que a gente investiu. Então, acho que são vantagens comparativas do ponto de vista, novamente, de risco e características próprias da Alcan. Tá? Então, acho que se eu fosse resumir, essas seriam as vantagens comparativas. Ô Duda, eu queria puxar uma ponta aqui que a gente sempre faz, que é um ping-pong rápido. Você que teve tesouraria, gestão para você é coisa fácil, é simples. Você só pode estar comprado ou estar vendido. Só tem essas duas opções. Tá bom? Então vamos lá. Liberalismo no Brasil e aí a equipe econômica naturalmente implantando isso. Está comprado ou está vendido nesse case? Estou comprado. Nunca tive tão comprado. Varejo discricionário no Brasil? Comprado. Infraestrutura no estado de São Paulo? Concessões? Comprado. Europa? Vendido. Estados Unidos? Comprado. Juros americano? Vendido, achando que os juros vão cair. Redução ainda. Redução. Inflação no Brasil? Vendido, acho que a inflação vai cair. Vai ser abaixo, eu tenho um desvio de percepção que vai ser abaixo do que o mercado espera. E China, continuação do crescimento na casa de 6, 7%? Vendido, 6, 7% não vai dar, mas eu acho que não tem uma descontinuidade para baixo. Jogo fácil. Tá. Essa aí foi fácil. Tá comprado ou vendido em bolsa? Tô comprado. 75% comprado, Duda. Ótimo. 75% comprado. Olha só, põe o dinheiro onde sua boca está. Então, tá comprovando, vocês podem botar dinheiro em bolsa com a Blackbird ou com a gente, porque ele também está comprado. Tem dinheiro na Alcan também. Duda, obrigado. Muito obrigado. Valeu pela participação.